Nesse vídeo eu vou te explicar como é que funciona a planilha de rebalanceamento cota e ação 3.0. Antes de entrar aqui na parte técnica da planilha em si, primeiro é importante que você entenda por que você precisa ter uma planilha de rebalanceamento. Quando você monta, estrutura uma carteira de investimentos para o longo prazo, é importante que você defina quantos por cento da carteira você quer ter em cada classe de ativo na sua carteira e também quantos por cento você quer ter em cada ativo da sua carteira. Por que que isso é importante? É importante porque na hora que você for fazer um novo aporte, você vai investir nos ativos que tiverem mais distantes do percentual que você definiu. Essa é a forma correta de você fazer aportes nos ativos, porque assim você leva a sua carteira para um estado de equilíbrio. Você vai aportar tentando direcionar os seus ativos ali, a sua carteira, a sua alocação, para o percentual alvo que você definiu para cada classe de ativo e para cada ativo na sua carteira. A questão é que fazer essa gestão toda de forma manual é praticamente impossível, até porque a cotação dos ativos oscila a todo momento. Você precisaria ficar fazendo muita conta para conseguir chegar nisso. Agora, aqui na planilha de rebalanceamento, você já tem tudo direto ao ponto. Você simplesmente coloca quanto que você tem disponível para investir e ela te indica em qual classe de ativo você tem que investir e em quais ativos você tem que investir para chegar no cenário de equilíbrio. E essa é a grande vantagem aqui da planilha de rebalanceamento. Você deixa a emoção de lado, você não faz aportes por achismo, você faz aportes seguindo um método claro, um método bem definido, aportando nos ativos que realmente precisam de aportes, que são esses ativos que estão mais para trás no seu rebalanceamento de carteira. Então, essa é a funcionalidade da planilha de rebalanceamento. Ela vai te mostrar aonde você tem que investir para chegar no equilíbrio da carteira. Quando você for investir, você vai simplesmente abrir a planilha, colocar o aporte que você tem e ela vai te mostrar exatamente quais ativos você tem que comprar. Agora entrando aqui na parte técnica do funcionamento da planilha de rebalanceamento, quando você clicar no link para acessar a planilha, vai abrir essa tela aqui para você. Ela é uma tela do Google Sheets e ela vai pedir para você fazer uma cópia da planilha para a sua conta do Google Drive. Por que que você precisa fazer uma cópia da planilha para a sua conta do Google Drive? Porque a planilha ela usa alguns recursos do Google. Então, se você baixar, por exemplo, essa planilha e tentar usar ela no Excel, as fórmulas vão deixar de funcionar. Então, a gente usa o Google Finance para puxar essas cotações automatizadas ali dos ativos, então você precisa acessar esse recurso por aqui. Outro critério que a gente usou para disponibilizar aqui a planilha no Google Sheets, que é basicamente a ferramenta do Google de planilhas, é a questão de ser uma ferramenta gratuita. Então, se você não tiver conta no Google, você pode criar uma conta ali no Google Drive e automaticamente você vai ter acesso a isso aqui de forma gratuita, você não precisa de nenhum programa pago, dá para acessar do computador, dá para acessar do celular, dá para acessar de qualquer lugar, né? Você deixa isso salvo na sua conta e você consegue atualizar ali de qualquer dispositivo. Então é uma ferramenta muito boa para esse tipo de funcionalidade. Essa questão aqui de fazer uma cópia, por que que você precisa clicar em fazer uma cópia? Se você não tiver a conta no Google, você cria aí rapidinho para conseguir acessar aqui a planilha antes desse passo. Aí você vai clicar em fazer uma cópia. Por que que você precisa de fazer essa cópia? Você precisa de fazer a cópia porque quando você faz a cópia, essa planilha ela vai para a sua conta no Google. Então, todas as informações que você editar aqui agora, só você consegue visualizar. Então, recurso de segurança, ninguém consegue encontrar essas informações mais, são só suas, e nesse caso você pode mexer aqui na planilha tranquilamente, que as informações são 100% suas. Então pode mudar da forma que você preferir, que você não vai estar impactando a planilha de outras pessoas, nem nada do tipo. Depois que você fizer a cópia, vai aparecer aqui em cima, né? Cópia de planilha de rebalanceamento 3.0 cota e ação, você pode colocar essa planilha na pasta que você quiser, pode mudar o nome aí da forma que você preferir. E aqui a gente tem a planilha organizada em abas. Como que funciona essas abas? A gente tem aqui uma aba para ações, uma aba para fundos imobiliários, uma para estoques, uma para REITs, uma para criptomoedas, uma para renda fixa,
uma aba de composição e uma aba como usar a planilha. Aqui na aba como usar a planilha, como o próprio nome indica, a gente tem um passo a passo, um resumo do fluxo de uso aqui da planilha de rebalanceamento. Aqui em cima tem um link do vídeo que você já está assistindo agora, que explica como que funciona a planilha de rebalanceamento. Então, se em algum momento futuro você quiser revisar esse conteúdo, você pode simplesmente clicar no link que está disponível aqui. E embaixo a gente tem um resumo do fluxo de uso da planilha de rebalanceamento. A gente vai passar por cada um desses passos aqui nesse vídeo e a gente vai começar aqui pelo primeiro passo do fluxo de uso ali da planilha, que é simplesmente você definir na aba composição o percentual que você quer ter em cada classe de ativo. Vamos vir aqui na aba composição agora, para você entender como é que funciona essa aba. Aqui nessa aba a gente tem alguns pontos importantes. Aqui no canto esquerdo da planilha, você vai fazer uma configuração de quantos por cento da carteira você quer ter em cada classe de ativo. Então, por exemplo, ações. Você quer ter quantos por cento da sua carteira em ações? Você vai colocar esse percentual aqui em percentual ideal. Fundos imobiliários, quantos por cento você quer ter? Você coloca em percentual ideal. Estoques, REITs, criptomoedas e renda fixa, a mesma coisa. Aqui eu deixei um percentual dividido, não tem nenhum critério, não é o percentual ideal, isso é muito individual, você vai definir o percentual baseado no seu perfil de investidor, de acordo com os seus objetivos, os seus projetos para aquele dinheiro, então não tem um percentual mágico que seja ideal para todas as classes de ativos e para todas as pessoas, então isso aqui vai ser customizado de acordo com a necessidade e o perfil de investidor da pessoa, mas eu coloquei aqui 20 ações, 20 fundos imobiliários, 15 estoques, 15 REITs, 5 em criptomoedas e 25 em renda fixa, simplesmente para exemplificar para você. Então, nessa parte aqui de configuração das classes de ativo, é basicamente isso. Se na hora que você estiver configurando, você colocar uma somatória de percentual que dê mais de 100 ou menos de 100, essa célula aqui de total vai ficar vermelha. No caso aqui eu coloquei 2% a mais, ficou vermelha. Por quê? Não pode ser mais de 100%. A sua carteira tem que ter no máximo 100% alocado e distribuído entre essas classes. Se eu colocasse um percentual menor, por exemplo, 95%, também ficaria vermelho. Então isso aqui funciona como uma espécie de alerta. O que isso aqui está indicando? Olha, se isso aqui tiver colorido, tem algum erro na sua configuração, no seu somatório aqui, corrija esse erro. Então, no caso, eu vou voltar aqui para 100%, para essa parte da planilha tá certa. Aqui embaixo tem um gráfico mostrando, baseado nessa configuração que você acabou de fazer, quantos por cento da carteira você quer ter em cada classe, mas aqui no formato de gráfico de pizza. Então, você quer ter 20 ações, 20 FIIs, 15 estoques, 15 REITs, 25 em renda fixa, e aqui vai estar compatível com a configuração que você fez. É simplesmente uma outra forma de visualização dos dados aqui. Essa parte aqui de tenho, ela está vazia ainda porque a gente não inseriu nenhum ativo na planilha. Então, é exatamente por isso que ela está zerada. Depois que a gente preencher as outras partes aqui da ficha de análise, essa aba aqui vai ter esse gráfico de tenho preenchido com o percentual que você tem em cada classe de ativo ali da sua carteira no momento. Quais são os outros pontos que você precisa entender aqui nessa aba de composição? Aqui a gente tem uma célula que mostra o patrimônio total que você tem, somando todas as classes de ativos e todos os ativos que você cadastrou aqui na planilha. Como a gente ainda não fez nenhum cadastro, está zerado. Depois isso aqui vai vir preenchido e a gente vai voltar nessa aba no final aqui do preenchimento para conseguir visualizar de forma mais clara isso. Tem outra célula aqui, que é uma célula chamada disponível para aportar. Aqui você vai colocar, quando você for fazer um aporte, independentemente se você está começando a carteira agora ou se você já tem uma carteira formada, você vai colocar aqui quanto que você tem disponível para investir naquele momento. Então, suponhamos que você tenha R$2.000 para investir. Você vai vir aqui e vai colocar que você tem R$2.000 para investir. Você já deve ter percebido que essa parte de cada planilha mudou. Por que essa parte aqui mudou? Porque essa parte aqui, ela vai te indicar onde que você tem que investir para chegar no equilíbrio de carteira. Então hoje, como está tudo zerado, o percentual e a quantidade de dinheiro que você tem que investir em cada classe é exatamente o percentual que está definido aqui. 20% de 2.000 dá 400. Então você teria que investir R$400 em ações. Hoje você não tem nada e o ideal é que você tenha R$400
para ter esses 20% que você quer ter. Em fundos imobiliários, você precisaria investir R$ 400 também. Em stocks e REITs, R$ 300 em cada uma. Em criptomoedas, seria R$ 100. Em renda fixa, seria R$ 500. Então, aqui a planilha pega o aporte que você tem disponível, compara a quantidade que você tem em cada ativo hoje com o percentual desejado e vai te indicar onde você tem que investir para chegar no estado de equilíbrio. Então, se você estivesse começando a investir agora e sua carteira estivesse zerada, o que você faria? Bom, tenho que investir R$ 400 em ações. Você viria aqui na aba de ações. Aqui também tem uma célula que chama disponível para aportar. Você colocaria R$ 400 e automaticamente ela te mostraria quais ativos você teria que comprar para chegar no equilíbrio ali da sua carteira. A gente ainda não viu aqui o processo de cadastro de ativo, a gente vai ver isso aqui agora, e aí você vai entender com mais clareza como que funciona esse processo. Só continuando aqui no nosso tutorial, no nosso resumo do fluxo de uso da planilha, o segundo passo é exatamente esse que eu acabei de comentar. Você vai cadastrar seus ativos em cada uma das abas da planilha, colocando o código, o peso, o setor, o subsetor, se esse campo estiver disponível, e a quantidade que você tem no ativo hoje. A gente vai fazer esse processo aqui na aba de ações e depois a gente vai ver que nas outras abas é basicamente o mesmo processo. Como que funciona essa aba aqui de ações ou de outras classes de ativo? Aqui que você vai fazer o cadastro dos seus ativos. Na planilha, por padrão, veio preenchido aqui já uma lista de ativos. Então tem aqui VEG, com nota 5, setor bens industriais, e a quantidade que você tem nela está marcado como 0. Tem aqui Bradesco, com peso 4, que atua no setor financeiro. Tem aqui Vale, com peso 3, atua no setor aqui de mineração. Cogna, peso 2, atua no setor de educação. Como que funciona essa atribuição aqui de nota para ativo? Para você entender qual que é o racional. Quando você vai atribuir uma nota, um peso para um ativo, o ideal é que você dê pesos para os ativos baseado no risco. O que isso quer dizer? Que você dê um peso maior para ativos menos arriscados e um peso menor para ativos mais arriscados. Então, por exemplo, WEG e Renner são duas empresas de boa qualidade. Só que a WEG é uma empresa que tem mais diferenciais competitivos que a Renner. Ela tem um risco menor. Então faz sentido dar um peso maior para a WEG e um peso menor para a Renner, apesar das duas empresas serem muito boas. E é esse exatamente o critério que você tem que utilizar para atribuir pesos certos para os ativos baseado no risco. Dentro da comunidade de cotação, a gente tem todo o passo a passo, fichas de análise que você simplesmente preenche baseado no que você aprendeu no curso, que você vai conseguir atribuir o peso certo para o ativo baseado no risco. Essas notas aqui, elas não são notas verídicas, são notas aleatórias, então não tente identificar esse padrão de riscos nas notas que a gente colocou aqui, porque são notas realmente aleatórias, né? Não tem um padrão lógico nisso aqui. Então, desconsidere, tem ativos bons e tem ativos ruins aqui no meio, então foi só uma lista de ativos só para mostrar como funciona a planilha preenchida. Mas faça suas análises, escolha os ativos baseado no que você sabe e baseado em análises profundas dos ativos, porque esse é o único caminho para você realmente ter sucesso nos investimentos. Então aqui a gente tem preenchido alguns ativos, você vai, quando você estiver fazendo o cadastro da sua ficha, trocar esses ativos para os ativos que você tem em carteira e para os ativos que você quer colocar em carteira. Então suponhamos que você tem a Engie em carteira. Você vai colocar aqui em ativo o código de negociação do ativo, que no caso seria EGIE3. Você vai colocar a nota, vai colocar o setor e vai colocar a quantidade que você tem. Suponhamos que você já invista, você não está começando agora, e você já tem, por exemplo, 50 ações da Engie. Você vai colocar aqui que você tem 50 ações da Engie. Se você tem ações da WEG, você já investia nela antes, você vai preencher aqui a quantidade que você tem. Então, por exemplo, eu tenho 60 ações da WEG. Eu não tenho a Vale, mas eu tenho outro ativo. Então, vou colocar aqui, ó. Eu tenho Itaú. Aí eu coloco aqui, setor financeiro ou banco, o que você achar melhor.
e assim por diante. Você vai fazer esse processo para todos os ativos que você tiver dentro de ações. Então aqui você vai colocar só as ações. Você vai preencher sempre nessa aba essas colunas que estão com uma coloração diferente. Então é a nota, o ativo, o setor e a quantidade que você tem. Essa parte aqui de preço atual, o percentual que representa na carteira, quanto que você deveria ter, quanto que falta, tudo é feito de forma automatizada. As únicas coisas que você mexe aqui são basicamente essas 4 colunas iniciais e essa aba de quanto que você tem disponível para aportar. Todo o resto da planilha é feito de forma automática e você não pode mexer nisso. Se você mexer, a planilha vai começar a dar alguns erros, né, e vai parar de funcionar da forma correta. Vitor, eu não tenho determinados ativos aqui. Eu tenho, por exemplo, 8 ações. O que eu faço com os restantes? Você pode colocar aqui peso 0 e deixar essas linhas zeradas, né, caso você queira, ou você pode clicar nas linhas, selecionar essas linhas, clicar com o botão direito e clicar em excluir linhas selecionadas. Então tá vendo? Ele já excluiu essas linhas e pronto. O que você tem que tomar cuidado aqui? Porque em alguns contextos a gente tem fórmulas seguindo aqui nas linhas, né? Então, por exemplo, se você deletasse aqui essa linha 4, você ia deletar junto essas fórmulas de cá, então a planilha ia parar de funcionar. Então, sempre avalie se não tem nada na frente aqui na linha, porque se tiver algo na frente e você deletar, a planilha vai deixar de funcionar da maneira correta. Vitor, eu já tenho aqui os ativos preenchidos e eu quero colocar novos ativos. Como que eu insiro novas linhas nessa aba? Seleciona a última linha, arrasta para baixo, que ele vai criar novas linhas. Você vai ver que vai começar a aparecer uns erros aqui. Por que esse erro acontece? Porque a planilha, ela incrementa 1 no código do ativo. Então, por exemplo, Lojas Renner 3 é um ativo. Então, a API, né, a biblioteca, puxa a cotação certa desse ativo. Agora, quando você desce, a planilha incrementa 1 e não existe LREN 4. Então, a API, né, a biblioteca, não consegue puxar esse conteúdo. Então, é por isso que aparece esse erro. Mas na hora que você trocar aqui por um ativo que de fato existe, então vou colocar aqui, por exemplo, Fleury e vou colocar aqui OIBR, né? Um ativo bem ruinzinho. Já parou de dar esse erro, já puxou as cotações certas dos ativos e pronto. Então, já assumiu o erro. Então é assim que você insere novas linhas nessa planilha. Você vai inserir novas linhas assim, tanto em ações quanto em fundos imobiliários, estoques, REITs, criptomoedas. O processo de cadastro dos ativos é o mesmo. Tem algumas diferenças de colunas entre cada uma das abas, a gente vai passar nisso aqui nesse vídeo, mas o fluxo de cadastro dos ativos é exatamente esse. O que a gente tem aqui de visualização gráfica dessa parte aqui da planilha? Dentro de cada aba, né, referente às classes de ativo, a gente tem gráficos disponíveis. E esses gráficos, eles mostram quanto que você quer ter em cada ativo dentro daquela classe de ativo, baseado aqui nos pesos que você definiu. Então, por exemplo, hoje eu quero ter nessa carteira teórica, né, que não é uma carteira real, é fictícia, 13,9% em VEG. Por quê? Porque um ativo peso 5 nessa carteira está tendo essa representatividade. Se eu aumentasse o peso aqui da VEG, por exemplo, para 10, né? Eu já teria aqui um percentual maior em VEG, né? Eu gosto de atribuir as notas de 1 até 5 porque eu consigo definir critérios mais bem definidos ali na avaliação do ativo. Senão começa a ter muito mais subjetividade, fica muito difícil você separar notas, por exemplo, a diferença da nota de 7 para 8, de 8 para 9, começa a ter pouca diferença técnica entre os ativos para justificar essa diferença. Agora fazendo de 1 a 5, tendo critérios bem definidos, você consegue atribuir esses pesos de forma mais fácil. Então vai ser nota 5, 4, 3, 2 ou 1. Então esse seria o critério e é isso que eu uso e ensino para os alunos. Então beleza, vou voltar aqui para 5 só para mostrar, né? Então ela mostra quantos por cento você quer ter em cada coisa e aqui no outro gráfico ele está mostrando quantos por cento você tem em cada ativo hoje. Então você consegue comparar o que você quer com o que você tem. Hoje, dentro dessa carteira, a gente só fez o cadastro aqui na coluna de tenho, de VEG, ENGIE e alguns outros ativos pequenininhos aqui. Então, o que está acontecendo?
a maior parte da carteira está em ENGE e VEG. E em termos de balanceamento, isso não está certo. O ideal é que você tenha esse equilíbrio aqui que você definiu. Então, quando você for fazer um novo aporte, a planilha vai te mandar comprar esses ativos que estão mais longe do balanceamento. Ela não vai te mandar comprar VEG e ENGE. A não ser que você faça um aporte muito grande que seja suficiente, né, para mais do que equilibrar esse percentual todo, ela não vai te mandar comprar esses ativos num primeiro cenário. A gente vai ver esse cenário de compra, como que funciona, daqui a pouquinho. O outro gráfico que a gente tem disponível aqui é um gráfico por setor. Isso aqui é muito interessante, porque quando você estrutura uma carteira, você tem que definir o peso para os ativos baseado no risco e tem que ver se os pesos que você atribuiu levaram também uma diversificação boa em termos de setor. Não adianta você ter uma carteira com vários ativos, sendo que você tem uma concentração muito grande no único setor. Sua carteira fica muito mais arriscada. Então, o ideal é que você diversifique a carteira em termos de ativo, atribuindo peso baseado no risco e também tendo uma boa diversificação setorial, sem nenhum setor representar muito dentro da carteira. Aqui o que está dando para ver? Que em termos de percentual, baseado nas notas que foram definidas lá em cima, 55% da carteira estaria no setor de varejo, 13,9% em bens industriais, 13,9% em energia e um pouquinho aqui em cada um dos outros setores. Esse é o percentual que foi definido ali baseado nas notas. Isso aqui não está certo, não faz sentido você ter 55% da carteira no único setor. Mas aqui, como eu cadastrei, inclusive está cadastrado errado, né? Quando eu puxei as linhas dos ativos, eu não mudei aqui os setores, então você tem que ficar atento a isso também. Então aqui, por exemplo, a Oi é de telecomunicações, a Fleury é de saúde, a Via e a Renner são de varejo mesmo. Então aqui o percentual já mudou. Então aqui seria 27% em varejo e tudo mais. Ainda é um percentual alto, considerando que é um setor mais complicado, mas o foco aqui nesse vídeo não é ensinar como faz essa atribuição de pesos, até porque precisa de muito mais tempo para chegar nesse peso certo aí para os ativos baseado no risco. E aqui logo em seguida a gente tem um gráfico que mostra quantos por cento você tem em cada setor. Então, como hoje a carteira está muito concentrada lá em 2 ativos, só tem setor energia e bens industriais principalmente. Se a gente mudasse aqui os percentuais e acrescentasse quantidades aqui nos ativos, por exemplo, considerar que tem 30 ações do Itaú, que tem 100 ações da Cogna, considerar que tem 40 ações da Localiza, 50 ações da Renner, 80 ações da Fleury e tudo mais, esses gráficos já mudariam e você veria com mais clareza, né? Um cenário normal de uma carteira é ter vários setores, vários itens nesse gráfico de pizza. Antes estava aparecendo só 2 porque a gente só tinha cadastrado aqui 2 ativos nessa locação. O que mais que a gente precisa de ver aqui dentro dessas abas que você cadastra os ativos? Aqui em cima mostra quanto de dinheiro você tem nessa respectiva classe de ativo. Então, se você está na aba de ações, aqui está mostrando quanto, né, que suas ações valem hoje. Então, hoje, né, somando o valor de todas as ações que você tem em carteira, você tem R$11 mil baseado no que a gente cadastrou aqui nessa carteira fictícia. E aqui embaixo, essa célula mostra quantos por cento do patrimônio você tem nessa classe de ativo. Aqui no caso está mostrando 100%, por quê? Porque a gente ainda não fez o cadastro de nada em fundos imobiliários, em estoques, em REITs, em criptomoedas, em renda fixa. Então é por isso que aparece 100% para a parte de ações. Mas, né, é porque a gente ainda não fez o cadastro ali das outras classes de ativo. Aí, certo. O que mais que a gente tem que ver aqui nessa aba de classe de ativo? O principal, que é qual ativo você tem que investir para chegar no equilíbrio de carteira. Para você saber em qual ativo você tem que investir, o primeiro ponto que você vai ter que fazer, como a gente viu aqui já nessa aula, é colocar quanto que você tem disponível para investir naquela classe em específico. Isso você vai puxar baseado aqui na aba de composição. Precisa de seguir a ferro e fogo 100% ali da sua alocação? Não. Suponhamos aqui que você viu aqui que está faltando investir em fundo imobiliário e está faltando investir em ação. No exterior não está precisando. Suponhamos que você não queira dividir o seu aporte nessas duas classes. Não tem problema. Você investe na classe de ativo que estiver mais distante aqui do percentual, investe nesses ativos nesse mês
E aí no seu próximo aporte, você vem de novo aqui e investe na que tiver mais distante, que provavelmente vai ser a outra que você não investiu nesse mês. E com o tempo, a sua carteira vai entrando nesse cenário de equilíbrio. Aqui na aba de composição, ele está mandando agora vender R$ 8.000 em ações porque ele está entendendo que não tem nada nas outras classes e você precisaria rebalancear. Só que, se você tem alguma classe de ativo que está acima do percentual desejado, eu não recomendo que você venda. O ideal é você fazer esse equilíbrio com novos aportes com o passar do tempo. Porque ficar girando o patrimônio para chegar no estado de equilíbrio normalmente vai te fazer terminar com um patrimônio menor. Então, esses casos de venda da planilha, você vai simplesmente ignorar. Então, aqui no caso de ações, né, a gente já cadastrou aqui alguns ativos e por isso, né, tá pegando um percentual bem alto. Eu vou zerar tudo aqui, só para simular um caso zerado para você conseguir entender melhor como que seria aqui o fluxo de aporte. Então, beleza, tá tudo zerado, suponhamos que você queira investir nesses ativos aí. O que que você faria? Suponhamos que você queira investir, então, os R$ 400 que tinha mandado antes lá na aba de composição. A planilha, ela te manda aqui, olha, ela verifica, né, quantos por cento você quer ter em cada ativo baseado na nota, e ela te mostra aqui embaixo quantas ações faltam daquele ativo para você chegar no estado de equilíbrio. Então, a planilha fala, compre uma ação da VEG, compre uma ação da Engie, compre uma ação do Itaú, compre 8 ações da Cogna, compre 2 ações da Renner, compre 20 ações da Via, 240 da Oi e assim por diante. Então a planilha vai indicar isso para você. Quando você tiver um estado de carteira formada, né, já preenchida, tipo que a gente tinha visto antes, o que pode acontecer? Pode acontecer da planilha te mandar vender alguns ativos. E nesse caso, eu não recomendo também que você faça a venda. Eu recomendo que você equilibre com novos aportes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, investindo R$ 400, a planilha manda vender 2 ações da VEG. Quando tem esse -2 aqui na frente, significa que está mandando você vender 2. E a gente cadastrou que tem 12. Ela está mandando vender 7 ações da Localiza e está mandando vender 22 ações da Fleury. O que você vai fazer nesse caso? Não vai vender. Você vai simplesmente aportar nos ativos que tiverem mais distante. Você pode olhar aqui por quantidade ou você pode olhar aqui por quanto falta. Eu recomendo que você ordene aqui por quanto falta, porque aí você consegue ver qual ativo está mais distante realmente no quesito de dinheiro, não no quesito de número de ações. Porque o que importa mesmo é a distância no quesito valor financeiro. Então, no caso aqui, dos R$ 400, de cara, a planilha está falando que está faltando R$ 379 na Oi. 299 na Via, 267 na Engie, 144 na Cogna, assim por diante. Aí você pode me perguntar, Vitor, como é que eu vou comprar esse tanto de ativo se eu só vou aportar os R$ 400? A soma aqui está dando mais que os R$ 400. Sim, a soma está dando aqui, no caso, R$ 1.370, porque a planilha está considerando que você vai vender quase R$ 1.000 só com esses ativos aqui que você tem acima, mas você não vai vender. Aí o que você pode fazer nesse caso, que eu recomendo? Você pode pegar o seu aporte e comprar no ativo que tiver mais distante. Então, por exemplo, nesse mês eu vou comprar ações da Oi. Então, você vem aqui e compra o último ativo, esse que está mais para trás, ou você pode dividir em alguns ativos que estão para trás. Então, por exemplo, vou comprar 150 em Oi, 150 em Via, 150 em Engie. Seria uma opção. Então, você tem essa possibilidade. O importante é você sempre aportar nos que estiverem mais distantes, mas você não precisa seguir a planilha a ferro e fogo. E o caso anterior, ele também é um caso legal sobre isso. Aqui, por exemplo, quando a gente tinha aqui tudo zerado, a planilha mandou investir em uma ação da Engie, uma ação do Itaú, uma ação da Fleury, porque nesse caso aqui, R$ 400 não consegue comprar uma quantidade grande de todos os ativos. Você vai conseguir comprar uma quantidade pequena de cada um dos ativos. Se você não quiser comprar vários ativos assim picados em quantidade pequena, dependendo do tamanho do seu aporte, você pode simplesmente comprar alguns ativos. Então, por exemplo, aqui no caso de estar zerado, você poderia escolher. Nesse mês eu vou comprar VEG e Fleury. Beleza. Aí no próximo mês a planilha vai entender que esses dois aqui você tem mais
e vai te mandar comprar os outros. Aí você vai comprando aos poucos os outros ativos e vai diversificando. Então isso aqui é para te dar um norte. Nunca siga, né, 100% ao ferro e fogo, porque não é o objetivo. O objetivo é te dar essa direção do equilíbrio, certo? Então pode fazer isso aí com tranquilidade. Mas aí no caso eu vou deixar aqui pré-preenchido alguns ativos, igual a gente tinha colocado antes, só para a nossa planilha ficar preenchida e a gente conseguir utilizar a aba de composição aqui para fazer algumas avaliações. Então, beleza. Como que você vai investir nos ativos? Simplesmente seguindo aqui os ativos que tiverem mais para trás no percentual definido por você, que vão ser esses que vão ter a maior quantidade de ações faltando e também, principalmente, a maior quantidade de dinheiro faltando aqui nessa célula. Você consegue ordenar com facilidade, em ordem crescente, em ordem decrescente, quando você estiver fazendo esse filtro aqui. Então, essa foi a aba de ações. Na aba de fundos imobiliários, é basicamente a mesma coisa. Você vai cadastrar aqui quais ativos você tem, você vai conseguir visualizar aqui por setor e por ativo, quantos por cento você tem em cada um. Então, quantos por cento você quer ter em cada ativo e quantos você tem, e quantos por cento você quer ter em cada setor e quantos você tem. Se você for fazer um novo aporte, você vai colocar aqui quanto você tem disponível. Então, por exemplo, eu quero investir R$500, a planilha vai mandar. Compre uma cota do KNRI, compre uma cota do BRCR, compre uma cota do XP11 e assim por diante. Eu vou preencher aqui com uma cota de cada ativo, só para a gente deixar a planilha mais ou menos preenchida e populada. Vou colocar aqui mais alguns ativos, só para a gente subir aqui mais ou menos esse valor investido. Então pronto, aqui a gente chegaria nos R$2.007 alocado em fundo imobiliário e hoje isso representaria 45%. Então antes, quando a gente tinha só ações, lá aparecia 100%. Mas como a gente colocou aqui fundo imobiliário, agora fundo imobiliário representa 45,5% e as ações representam 54,48%. Então é tudo de forma automatizada. As células elas são interligadas e você simplesmente precisa preencher os campos que a gente viu aqui que são importantes. Então o fluxo aqui de preenchimento é o mesmo. A parte de onde investir também, o mesmo processo. Você olha os que estão mais para trás aqui na coluna quanto falta e quanto falta de ações e você vai cadastrar os seus ativos aí nessa planilha. Na aba aqui de estoques e na aba de REITs, a gente tem uma diferença, a gente tem um campo novo aqui. Por que a gente tem um campo novo? A gente tem aqui um campo que mostra o valor investido em dólar, que é quantos você tem nessa classe de ativo em dólar, e quanto que isso vale em real hoje, baseado na cotação atual do dólar. E aí tem aqui o campo tradicional de quanto que isso representa no seu patrimônio como um todo, assim como a gente viu em fundo imobiliário e ações, e tem também um campo disponível para aportar, que você coloca qual que é o valor que você tem disponível para aportar na sua carteira, no caso aqui de estoques. Se fosse na de REITs, mesma coisa. E aí aqui você vai colocar sempre o valor em dólar. Então suponhamos que você tenha $500 para investir. Baseado aqui na configuração que você fez na carteira, que segue o mesmo padrão das outras linhas, a planilha vai te mandar investir em determinados ativos. Então aqui no caso, ela fala que você precisa de $125 em VU, $100 em Apple, $75 em Tesla, 50 em JP Morgan e outros ativos aqui da mesma forma. Dá para ver que em alguns ativos a planilha fala que você precisa de uma certa quantidade de dinheiro, mas não manda comprar aqui nessa coluna quanto falta ações. Por quê? Porque como alguns ativos lá fora têm um preço mais alto, às vezes o preço de uma ação é maior do que essa quantidade aqui de quanto falta. Então não daria para você comprar uma inteira pensando em equilíbrio. Mas lá fora, muitas corretoras permitem que você compre frações de ativos. E se a sua corretora permitir isso e você quiser comprar frações, você pode simplesmente esquecer essa última coluna e você vai comprar sempre as quantidades que tiverem disponíveis aqui ou a quantidade que você quiser alocar em cada ativo e fazendo esse equilíbrio aí com o tempo. Então, por exemplo, se a sua corretora permite comprar frações, você conseguiria chegar lá na sua corretora e falar: eu quero comprar $125 em VU. Aí a sua corretora automaticamente compraria a fração correspondente para você. Então, em termos de diferença de uso da planilha, basicamente esse. Você vai fazer o cadastro do mesmo jeito, colocando a nota, o ativo, o setor e a quantidade que você tem em cada ativo, e
ela vai te mostrar onde que você tem que investir para chegar no estado de equilíbrio. Uma informação importante é que quando você compra frações de ativo lá fora, você consegue cadastrar isso aqui também na planilha. Só que o cadastro, ele tem que ser feito sempre colocando o ponto. Então, é o ponto que você tem que colocar. Se você colocar vírgula, não vai dar certo. Então, comprou alguma fração de ativo, não tem problema. Cadastra aqui com o ponto. Então, aqui eu considerei, por exemplo, que eu comprei 12,3854 ações do VU. E o VU é um ETF, né, que investe nas 500 maiores empresas americanas. Inclusive, se você investe no exterior por meio de ETF, ou se você tem algum ETF em carteira, você pode cadastrar ele aqui, normalmente na aba de estoques ou na aba de REITs. Eu sugiro que se for um ETF de REITs, você coloque ele na aba de REITs. E se for um ETF relacionado a empresas, principalmente, você vai colocar ele aqui na aba de estoques e vai fazer o cadastro da mesma forma que a gente viu. Eu recomendo que você coloque aqui o setor ETF, caso seja um ETF, e se for um ativo realmente uma empresa, aí você coloca o setor de atuação da empresa. Então aqui eu vou deixar essa quantidade investida em VUL, então automaticamente já foi computado aqui que nessa carteira você teria 4.258 dólares, que hoje valem 22 mil reais. E isso representaria 83% do seu patrimônio. Então, se você tivesse realmente esses 12,38 aqui em VUL, seu patrimônio estaria bem desbalanceado comparado ao percentual que a gente definiu lá na aba de composição. Vou reduzir isso aqui só para uns 2, para o desbalanceamento não ficar tão grande. Então, no caso aqui, hoje 49,11% estariam em VUL. Depois que eu mudei aqui a quantidade, o valor investido em dólar caiu para 820 e o valor investido em real para 4.254. E aqui embaixo tem os gráficos também da mesma forma, que mostram quantos por cento você quer ter em cada ativo e quantos por cento você tem. Essa bola aqui, ela tá sem nenhum outro ativo porque a gente não cadastrou. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, uma quantidade de algum outro ativo, eles iriam aparecer naturalmente aqui também no gráfico. Vou preencher aqui só para ter esse dado preenchido. Depois de colocar esses novos ativos, automaticamente já apareceram aqui nos gráficos essas novas opções e você consegue visualizar, como é o caso dos outros ativos aí também. Eu reduzi aqui também essa quantidade de VUL para 0,38, só para manter mais ou menos ali na casa dos 800 dólares alocado lá nessa carteira, para ter um rebalanceamento um pouco mais fácil. E a gente vai simular isso aqui daqui a pouco. Então, beleza. Preenchemos aqui a aba de estoques. Na aba de REITs, é exatamente o mesmo processo, não muda nada. Você vai simplesmente cadastrar os ativos e aportar nos que tiverem mais distante aí do balanceamento, depois que você fizer a configuração aqui de quanto que você tem disponível para aportar. A visualização gráfica também é a mesma coisa, então não vou passar aqui por essa aba com mais detalhes, não. Depois a gente chega aqui na aba de criptomoedas. Nessa aba de criptomoedas, você vai fazer cadastro de criptoativos. E aqui, como que você faz o cadastro? Segue o mesmo padrão dos ativos que a gente viu antes, só que aqui tem um ponto de diferença. Quando você vai colocar aqui o nome do ativo, você vai colocar a sigla desse ativo. Por que você vai colocar a sigla do ativo? Porque é dessa forma que a API do Google puxa as informações de cotação de criptomoeda. Então, por exemplo, se você colocar aqui Bitcoin, vai dar errado, porque a sigla do Bitcoin é BTC. Se você colocar Ethereum, vai dar errado. Você vai colocar ETH, que é a sigla do Ethereum. Então, essa é a forma que você faz o cadastro aqui do criptoativo. Eu deixei aqui já listado nessa ficha as duas principais criptomoedas do mercado hoje, que é o que a maior parte das pessoas costuma ter. Então, normalmente, né, essas duas opções aqui já vão cobrir a maior parte dos casos. Se você tiver uma criptomoeda diferente disso, você pode simplesmente pesquisar no Google qual é a sigla desse ativo e colocar o código aqui para puxar a cotação desse ativo. Um ponto importante é que caso você não tenha alguma dessas classes de ativo aqui, você não pode de forma nenhuma deletar essas abas da planilha. Então, se você não investe em criptomoeda, é só você deixar essa aba aqui parada, sem fazer nada nela, porque ela não vai interferir no funcionamento das outras. Agora, se você excluir a aba, aí as outras vão parar de funcionar e a sua planilha não vai cumprir com o objetivo de atuação dela.
Como que funciona para você investir aqui em criptomoedas? Você coloca o valor que você tem disponível para aportar, da mesma forma que as outras classes de ativo. Então, suponhamos que você queira investir R$ 5.000. Baseado na nota que você atribuiu, a planilha vai falar quanto que falta em cada ativo. Então, falta, por exemplo, R$ 2.777 em Bitcoin. Como o preço do Bitcoin em real, hoje, né, no momento que esse vídeo está sendo gravado, tá R$ 84.000, aqui não aparece nada enquanto falta ações. Mas no caso aqui de criptoativos, segue aquele mesmo padrão de ativos no exterior. A maioria das corretoras deixa você comprar frações dos ativos. Então você consegue comprar frações dos ativos e então você vai usar simplesmente essa célula aqui de quanto falta e você vai ignorar mais essa parte aqui de quanto que falta em quantidade e vai usar mais o valor disponível. Aqui eu vou cadastrar uma pequena fração aqui de bitcoins. O cadastro é sempre feito com ponto, então da mesma forma que na parte de frações lá no exterior. Vou colocar aqui mais alguns zeros na parte do Ethereum para ter mais ou menos um equilíbrio ali. Então pronto, baseado nessa quantidade que eu coloquei aqui, você tem 37% em Ethereum e 63% em Bitcoin. E no caso aqui, o que você quer ter é 44% em Ethereum e 55% em Bitcoin. Se você tivesse um novo aporte aqui para realizar, a planilha te mandaria comprar um pouco mais de Ethereum do que de Bitcoin, proporcionalmente falando. Lógico que envolve também essa definição aqui de pesos e tudo mais. Então, a aba de criptoativos, basicamente isso, mostra aqui quantos por cento do patrimônio você tem neles e qual que é o patrimônio total que você tem alocado naquele tipo de ativo ali no momento. Então, no caso aqui, seria R$ 50 em Bitcoin e R$ 29 aqui em Ethereum, porque eu coloquei uma quantidade bem pequenininha aqui cadastrada. Certo. Agora, a última aba de cadastro de ativos é a aba de renda fixa. E ela tem uma particularidade. Em renda fixa, como a gente não tem um padrão de rentabilidade, a gente não puxa a sua rentabilidade de forma automática. Então aqui você vai atualizar de tempos em tempos o valor que você tem investido em cada tipo de ativo. E a alocação de renda fixa, ela também é muito individual, vai depender das características do que você está procurando. Mas suponhamos que você queira ter metade em Tesouro Selic e metade em Tesouro IPCA. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui em percentual desejado 50%, porque você quer ter metade em cada um, 50%. Você pode escrever aqui do jeito que você quiser. Então, Tesouro Selic, Selic, é um campo de texto aberto, não tem fórmula nenhuma envolvendo essa parte aqui especificamente. E você vai colocar o valor que você tem investido naquilo. Vamos supor que você tenha R$ 5.000 alocado no Tesouro Selic e que você tenha R$ 4.000 alocado no Tesouro IPCA. Isso é a sua carteira de antes. E você definiu hoje que você quer ter 50% em cada uma. O que a planilha mostra aqui para você? Mostra quanto falta para você chegar no equilíbrio em cada tipo de ativo de renda fixa. Então, no caso aqui, ela mandaria vender R$ 500 no Tesouro Selic e comprar R$ 500 no Tesouro IPCA. Isso considerando que você não tem nada para aportar. Mas suponhamos que você fosse aportar R$ 1.000. O que a planilha mandaria? Invista R$ 1.000 no Tesouro IPCA e não invista nada em Tesouro Selic. Por quê? Se você quer ter 50% em cada uma e você tem R$ 1.000 a mais no Tesouro Selic, para chegar no equilíbrio, você vai comprar esses 1.000 no Tesouro IPCA. Então é simples. A planilha vai te mostrar aqui qual quantidade que você tem que comprar em cada tipo de ativo de renda fixa que você cadastrou para chegar nesse estado de equilíbrio. Se você quiser cadastrar novos ativos de renda fixa, segue o mesmo padrão. Você seleciona a última linha e arrasta para baixo. Então suponhamos, né, que você queira colocar aqui 20% em uma coisa, mais 20% em outra e mais 10% em outra. Então, por exemplo, você pode colocar aqui CDB, 100% CDI, e você quer colocar aqui uma LCI, Banco Itaú, por exemplo. Pronto. Automaticamente a planilha já reajustou qual que é o valor ideal para você ter em cada um desses tipos de ativo e quanto falta. Então ele está mostrando, olha, se você fosse aportar R$ 1.000, baseado nos percentuais que você definiu, você teria que investir R$ 1.000 no Tesouro Selic.
Como você já tem 4.000 no Tesouro IPCA, você teria que vender 400 para chegar no equilíbrio. Mas aí entra aquela questão que eu já expliquei, que você não vai realizar a venda. Você vai chegar no equilíbrio com novos aportes. Então, à medida que você for aportando, você vai naturalmente chegar no equilíbrio. Mas se fosse para você investir hoje nesse cenário aqui atual, você colocaria que esses R$ 1.000 no Tesouro Selic. Aí no próximo aporte, seria também os R$ 1.000 no Tesouro Selic. Então você pode cadastrar aqui qualquer coisa, qualquer texto que você quiser colocar. Ah, eu tenho um fundo de investimento, Vitor, é um fundo de investimento de renda fixa. Pode escrever aqui, fundo DI, coloca o valor que você tem. Ah, eu tenho um fundo multimercado que não dá para cadastrar nas outras abas. Pode colocar aqui. Apesar de eu não gostar desse tipo de fundo, né? Porque fundos de investimento têm uma taxa alta que normalmente corroem sua rentabilidade a longo prazo. É muito melhor você investir diretamente nos ativos sem pagar esse tipo de taxa. Mas se você tiver, você pode cadastrar dessa forma. O que você tem que ficar atento? Que o percentual desejado aqui tem que chegar em 100%, assim como a gente viu na aba de composição, e tem aqui essa célula de soma percentual desejado que mostra exatamente isso. Se você cadastrar aqui menos do que 100 ou mais do que 100, essa célula vai ficar vermelha, te indicando que tem um problema aí no cadastro dos ativos. Aqui embaixo tem também um gráfico mostrando quantos por cento você quer ter em cada tipo de ativo de renda fixa e quantos por cento você tem hoje. Qual que é o valor que você tem hoje, né? E qual que é o valor ideal. Então você consegue ter essa visualização aqui na aba de renda fixa. Nessa parte aqui de renda fixa, por que a gente não dá nota, assim como a gente dá para ações, fundos imobiliários, estoques, REITs e criptomoedas? Porque nesses outros ativos, normalmente a gente tem uma carteira bem diversificada, a gente tem muitos ativos e a gente faz essa comparação lógica baseada no risco. Aqui na parte de renda fixa especificamente, normalmente você não vai ter tantas opções em carteira. Então é mais prático e mais lógico, dentro do contexto de renda fixa, você distribuir quantos por cento você quer diretamente em cada uma dessas classes. Não faz tanto sentido você atribuir notas, né? Faz mais sentido você definir direto o percentual. Essa é a diferença comparada às outras classes de ativo, que normalmente você vai inserir novos ativos ali ao longo do tempo. Se você fizesse um cadastro em termos de percentual, você precisaria mexer nos percentuais de todos os outros com frequência e tal. Isso geraria um retrabalho ao longo do tempo e perderia toda a lógica ali de atribuição de pesos baseado no risco. Então não faz sentido. Agora, aqui no caso de renda fixa, sim, você pode definir da forma que você bem quiser. Se você tiver um tipo de renda fixa só, tiver dois e tudo mais, é só você deixar as linhas em branco aqui que não vai dar problema. Então você pode clicar em copiar se você tiver um tipo só. Copia a linha, cola em cima ela vazia e tá tudo certo. Já zerou essas linhas e as outras células funcionam. A única coisa que você não pode fazer é deletar essas linhas que tem fórmulas aqui na frente, porque senão as fórmulas param de funcionar e impacta a planilha como um todo. Então aqui eu vou deixar mais ou menos cadastrado esses 9.000 aqui em renda fixa. E aqui está falando que 70% só, né? Então vou voltar aqui para 50% no Tesouro IPCA. E aí, como eu falei, aqui no caso de renda fixa, a gente não calcula a rentabilidade automática, porque a gente não sabe, né, a taxa que você contratou e tudo mais, né? Precisaria ter uma lógica muito complexa para apurar a rentabilidade, não é o foco aqui da planilha. Então, de tempos em tempos, à medida que o seu dinheiro for rendendo também na renda fixa, você vem aqui e atualiza. Então, por exemplo, você investiu 5.000 no Tesouro Selic, depois de um ano tem 5.700. Você vem aqui, bota que tem 5.700. Você pode atualizar isso de mês em mês, de ano em ano, a forma que para você fizer mais sentido. Ou quando você fizer um novo aporte, não tem necessidade de você ficar mexendo nisso aqui todos os dias, obviamente, até porque você não vai investir todos os dias, mas de tempos em tempos você faz aqui essa atualização só para esse dado ficar mais próximo aí da realidade. Então, a gente já viu aqui todas as abas, né, de ativo. Voltando aqui para a aba de composição, agora a gente tem uma visualização melhor da carteira. Como a gente já tem ativos cadastrados em todas as abas, aqui já aparece, né, e fica bem claro as diferenças do percentual atual para o percentual que você definiu. Então, por exemplo, você definiu que quer ter 20% em ações. Vamos ver aqui no gráfico. E você tem 13%. Então, quando você coloca que tem um valor aqui disponível para aportar, vamos colocar aqui esses 2.000 mesmo, a planilha já fala, olha, falta R$ 1.667 em ações. Você precisaria investir nisso para chegar no estado de equilíbrio.
Em fundos imobiliários, você quer ter 20 e você só tem 11. Então, o que você tem que fazer? Aportar em fundos imobiliários. Beleza, mas aqui já deu mais que o aporte. Por quê? Porque a planilha está considerando que você tem que vender mais ou menos R$ 4.000 em renda fixa, porque está desbalanceada essa carteira. E, eventualmente, na sua carteira, esse desbalanceamento vai acontecer. Às vezes, um ativo vai subir muito e vai começar a representar um percentual muito alto. Não precisa de você vender. Você vai fazendo esse rebalanceamento com novos aportes. Então, você escolhe aqui o que tiver mais para trás no rebalanceamento. No caso aqui, o que está faltando mais seria REITs, né? Então, o REITs está faltando R$ 2.350. O que você poderia fazer? Pegar esses R$ 2.000 e aportar somente em REITs. Então, você viria aqui em REITs e colocaria aqui mais ou menos os $400, né? Que virariam aqui aqueles R$ 2.000. Compraria o que a planilha estivesse mandando e tudo certo. Então, seria uma opção. Qual que seria a outra opção? Ah, eu quero dividir. Então você pode dividir. Manda R$ 700 para ações, 700 para fundos imobiliários e 700 para REITs. Depois, no próximo mês, você manda mais 700, 700, 700. Então, com o tempo, chega no equilíbrio. O que você não pode fazer é aportar no que já está em excesso. Então, por exemplo, não faz sentido, lógico, você investir em estoques, porque a planilha já está te mandando vender estoques. Não faz sentido investir em renda fixa, porque a planilha já está mandando vender renda fixa. Então, você vai aportar os que tiverem mais distantes e, naturalmente, a sua carteira vai se equilibrando. Se você quiser seguir também a planilha a ferro e fogo, ignorando vendas e tudo mais, você pode, naturalmente, ir comprando aqui. Por exemplo, comprei os 2.000 de fundos imobiliários, que é o que está mandando e está compatível com o que eu tenho. Beleza, depois eu compro 1.670 de ações e os 300 que sobrou eu compro de criptomoeda. Não tem problema. Mas se você quiser também direcionar seus aportes mensais para uma classe de ativo em específico, não tem problema nenhum, porque com o tempo a sua carteira vai se tornando equilibrada. Aqui a gente já viu nessa visualização de quantos que você tem disponível hoje, né? E a gente já viu essa funcionalidade de aporte. Então, à medida que você vai alterando isso, a coluna aqui de quanto falta, ela também vai mudando. Então, eu coloquei um valor aqui de aporte maior até que o patrimônio atual. Aí, automaticamente, ela já não manda vender nada. Ela manda comprar um pouquinho de cada um. Se fosse o caso, você quisesse, daria para executar isso aqui perfeitamente. Comprar um pouquinho de cada classe de ativo e deixar ela equilibrada nesse cenário. Mas aí vai depender da forma que você quer investir. Eu, Vitor, normalmente seleciono uma classe de ativo para investir num determinado mês e divido ali meu aporte em 2, 3 ativos daquela classe de ativo e são exatamente os que estão mais para trás no rebalanceamento da carteira. No começo desse vídeo, a gente viu aqui essa parte de patrimônio total e ela estava zerada, né? Porque a gente não tinha nenhum ativo cadastrado e agora já puxou aqui 18.398, que é exatamente a soma do valor que você tem em todas as classes de ativo que a gente cadastrou aqui. Então, 18.398 é a soma de 2.400 em ações, 2.000 em fundo imobiliário, 4.199 em estoque, 700 em REITs, 80 em criptomoedas e 9.000 em renda fixa. Então, esse é basicamente o fluxo de uso da planilha. Você faz o cadastro dos seus ativos em cada uma das abas, configura o peso que você quer ter para cada ativo baseado no risco, configura o percentual que você quer ter em cada classe de ativo, define quantos você quer aportar num determinado mês aqui na aba de composição. Depois que você decide em qual classe você vai investir, você vai na classe e coloca o valor que você quer investir naquela classe. Então, se eu quisesse investir aqui, por exemplo, 2.000 em fundo imobiliário, eu mudaria aqui essa célula, invisto no que tiver mais para trás no rebalanceamento e vida que segue. Você vai fazer isso toda vez que você for investir. E com o passar do tempo, a tendência é que a sua carteira entre num estado de equilíbrio. Dificilmente a sua carteira vai ficar 100% equilibrada em todos os cenários. Eventualmente, uma classe de ativo vai subir mais, outra vai subir menos. E principalmente quando seu patrimônio começar a ficar maior e seus aportes não tiverem tanta representatividade, você vai perceber que muitas vezes vai demorar um tempo para você chegar no estado de equilíbrio, não tem problema nenhum. Fazendo novos aportes, naturalmente esse estado ele vai ser alcançado com você direcionando seus aportes para os ativos que estão mais distantes do percentual que você definiu para a sua carteira. E aí um ponto importante que você precisa ficar ligado para a planilha funcionar bem é que depois que você fizer as compras dos ativos, você vai sempre atualizar aqui a quantidade que você tem.
Então, se a planilha mandou comprar 7 cotas do BRCR, depois que você fizer a compra, depois que você fez todo o aporte, você vai vir aqui e vai colocar que agora você tem 8. Então, se você comprou 2 do KNRI, você vai vir aqui e vai colocar que você tem 5. Então, você precisa ir atualizando sempre essa quantidade. E esse passo a passo de uso da planilha, esse fluxo de uso, ele está bem detalhado aqui nessa aba de resumo do fluxo de uso da planilha. No começo pode parecer bastante informação, mas depois que você treinar, cadastrar seus ativos, você vai ver que a planilha é bem tranquila, não tem mistério e ela te dá todo o direcionamento que você precisa para realmente aportar nos ativos que você precisa aportar para chegar ali no estado de equilíbrio da sua carteira. Pelo vídeo de hoje era basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado. Com certeza a planilha vai te dar a direção que você precisa para investir da forma certa. Se você gostou da planilha, me manda um feedback lá no direct. Eu quero saber o que você achou da planilha. Se você tiver alguma dificuldade, manda por lá que eu estou à disposição para te ajudar. Compartilhe essa planilha com outras pessoas que precisam aprender a investir também da forma certa, direcionando ali os aportes para os ativos que realmente precisam de aportes. Embaixo desse vídeo tem disponível o link para você se cadastrar na lista de espera da comunidade Coteação, que é o meu curso completo de investimentos, em que você vai aprender tudo o que você precisa saber para montar uma carteira vencedora e conquistar sua independência financeira com os investimentos. Você vai aprender a analisar ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, ETFs, ativos de renda fixa e vai aprender a atribuir o peso certo para os ativos, baseado no risco, estruturar uma carteira baseado no seu perfil de investidor. Então não deixe de fazer seu cadastro. Com certeza, entrar na comunidade é um investimento que vai mudar totalmente a sua visão aí sobre os investimentos e vai acelerar muito os seus resultados. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Tamo junto, faça um ótimo uso aí da planilha de rebalanceamento.